Gosto muito do trabalho que vocês fazem aqui no Rio de Janeiro. Antes de começar o relato, gostaria de mandar um abraço para todos que comentam nos vídeos, em especial a Leia, Lucas Gomes e Caio Santos. O relato que irei contar foi me enviado por Pedro e sua esposa Laura Maltani. Eles são os mesmos que foram assombrados pelo lobisomem de Mimoso. Contarei os fatos conforme eles me contaram. Assim que eu e Laura nos casamos, recebi uma oferta de emprego para trabalhar em Dakota do Norte, nos Estados Unidos, e viver no condado de Devils Lake. Nos mudamos para esse grandioso país em 1998, e no ano seguinte nasceu nosso primogênito, Eric Michael. Como eu já era formado em engenharia mecânica, o pessoal de Pittsburgh me transferiu para o interior, com a função de assumir a gerência local, mas nunca havia passado pela minha cabeça que o pesadelo estaria de volta. Assim que chegamos em Devils Lake, fomos morar em um pequeno povoado do interior. A cidade é aquela típica dos filmes norte-americanos, com uma linda paisagem rural e cercada por uma bela floresta. Nossos primeiros dias tivemos que nos adaptar à cultura local, pois como somos brasileiros, tudo foi estranho no começo. Logo fomos morar em uma pequena parte da cidade que ficava próximo da floresta, e um vizinho, chamado por nome de Joey, disse que o lugar era estranho durante a noite, e que os seus moradores evitavam ficar até tarde na rua. Nas primeiras semanas ali, enquanto voltava para a casa de táxi durante a noite, pude perceber que as ruas estavam desertas, e um clima sombrio tomava conta do lugar. Assim que cheguei, Laura estava com a porta trancada e me esperava na sala. Quando entrei em casa, ela parecia um pouco assustada. Perguntei se algo estranho havia ocorrido, e a mesma me contou que antes das 18 horas, escutou uivos e passos vindo da floresta. E foi nessa hora que ela reviveu todo o pesadelo que nós passamos em Mimoso, no ano passado. Mesmo tendo passado pela mesma experiência, duvidei um pouco, pois achava que isso poderia ser fantasia da gravidez de minha esposa. Dei um beijo no seu rosto e subi para tomar banho. Logo depois, jantamos e fomos dormir. Durante a madrugada, minha esposa teve pesadelos e um pouco de febre, pois havia sonhado com a mesma criatura que invadira a casa de Renan. No dia seguinte, se sentindo bem, pedi à senhora Murphy fazer companhia para ela, pois tive medo de deixar Laura sozinha em casa. Nesse dia eu chegaria em casa mais tarde, pois os executivos da empresa fizeram uma reunião de emergência. Telefonei para casa avisando que chegaria tarde e Laura ficou preocupada. Assim que saí da empresa, já era bem tarde. Peguei um táxi e fui para casa. No meio do caminho, enquanto o motorista dirigia, senti uma energia negativa, que parecia vir da floresta cercada da estrada. Cheguei em casa, paguei o taxista e fui descansar. No dia seguinte, enquanto me preparava para o trabalho, vejo muitos carros de polícia indo na direção do bosque. Fui trabalhar e fiquei sabendo de 2 pessoas que tinham morrido assassinados na floresta, e seus corpos estavam bem mutilados. Corri o boato que os 2 teriam sofrido ataques de ursos, mas isso logo foi descartado. No final de semana, eu e minha esposa fomos ao centro da cidade comprar um carro, pois como Laura em pouco tempo daria à luz, eu já não aguentava mais pagar táxi. Assim que chegamos na concessionária e os carros eram baratos, comprei um Plymouth Variant de 1974. No dia seguinte, passei a ir para o serviço de carro e voltava sempre no final da tarde. Pouco tempo depois, Laura deu à luz ao Eric, e por ter nascido prematuro, ele teria que ficar no hospital. Mas foi no dia seguinte que viveria os mesmos pesadelos. Me lembro de certa noite voltar para casa e no meio do caminho o carro furou o pneu na estrada. A estrada estava escura e perto da floresta. Desci do carro e fui trocar o pneu. E enquanto trocava o pneu, tinha uma sensação muito ruim. Por um tempo, escutei um barulho vindo da mata e gritos de uma pessoa pedindo socorro. Eu ia entrar na floresta, mas uma voz dentro de mim me pediu para que eu entrasse no carro e fosse embora daquele lugar. Terminei de trocar o pneu e quando saí dali, pude ver pelo retrovisor uma criatura muito parecida com a mesma que atacou no sítio de Renan. Só que esta tinha uma altura maior. Suas orelhas eram muito pontudas.
Suas pernas pareciam quebradas em forma de Z, e aquele monstro tinha olhos amarelos. Acelerei o carro e o monstro ficou de quatro, se preparando para correr, mas não avistei mais ele. No dia seguinte, fui buscar Laura e Eric no hospital, mas quando cheguei em casa, fui conversar com Joey sobre o acontecido, e o próprio me relatou que um dos filhos do casal Camelux foi perseguido na noite passada por uma criatura aterrorizante, enquanto pescava na floresta durante a noite. Ele me disse que o rapaz se salvou porque pulou no lago e gritou por socorro a noite inteira, mas isso foi o de menos. No dia seguinte, Joey me chamou para irmos visitar um homem, por nome Jack. Ao chegar na sua casa, fomos muito bem recebidos, pois este morava com sua esposa e filhos já no final da cidade. Ficamos por ali conversando o dia inteiro, até que o dono da casa nos contou que sabia como os dois rapazes foram assassinados na floresta. Ele nos contou que naquela noite tinha ido caçar, mas ao ouvir barulhos de pessoas conversando, se escondeu em cima de uma árvore. Ao longe, viu dois rapazes acenderem velas e desenharem no chão uma estrela vermelha de um pentagrama, e por um momento escutou passos pesados e um forte cheiro de enxofre. Mas isso parecia ser uma coisa boba, e foi nesse momento que saiu de dentro da mata uma criatura muito negra, com orelhas muito pontudas, olhos amarelos e pernas tortas. Aquela coisa parecia conversar com os rapazes. Eu fiquei com tanto medo que quase gritei. Os dois rapazes começaram a discutir com aquele ser, e ele de repente atacou um deles, com a mordida no pescoço. O outro tentou fugir, mas foi alcançado e morto pelo monstro. Por um momento, pensei que aquele ser ia notar minha presença, pois ele ficou farejando o ar. Depois, sumiu na escuridão. Jack nos disse que iria contar para a polícia sobre o acontecido, mas eles não acreditariam nele e até mesmo poderiam indiciá-lo como responsável pelas mortes. Contei para os dois sobre a experiência que tive no Brasil, e os mesmos disseram que não acreditariam se não tivesse visto tudo aquilo. Quando cheguei em casa, pensei em contar para Laura, mas tive medo e só disse para ela 5 meses depois. Os anos se passaram e nunca mais tivemos notícias de novas aparições. Hoje, nosso filho está com 21 anos e faz faculdade no centro do estado, e graças a Deus, vivemos uma vida tranquila com nossos 2 filhos mais novos. Esse foi o meu relato. Obrigado por terem ouvido. Uma boa noite a todos.